Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Ana Borges. Vamos iniciar aqui a nossa aula do primeiro ano, a nossa aula de integração e funcionalidades dos componentes celulares para o ser vivo. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Ana Borges e eu estou aqui para mediar o conhecimento junto com vocês. A nossa aula tem o objetivo de demonstrar a divisão celular, a importância do conhecimento das organelas, as fases que essa divisão se dividem e trazer algumas condições de interferência, qual o resultado quando a divisão não acontece da maneira adequada. O estudo da célula ele é de extrema importância porque a célula é o estudo da vida. E o estudo da célula é conhecido como citologia, é o nome que se dá ao estudo da unidade da vida. E, através desse estudo, a cada ano que passa, os cientistas têm observado o comportamento da célula para poder explicar os resultados de muitas diferenças de uma espécie para outra e também para avaliar a interferência do desenvolvimento, do bom desenvolvimento ou do mau desenvolvimento das células. Então, no dia a dia, todos os níveis de pesquisa, seja na medicina, na biotecnologia, seja no processo de alimentação, a questão da atividade celular, ela interage, ela é muito importante e esse conhecimento, ele cada vez mais ele é demandado para que seja melhorado, né, as condições de entendimento do desenvolvimento celular. Então, esse conhecimento ele permite, sim, os avanços significativos em variados níveis de estudo, seja no técnico, seja na graduação, na pós-graduação, e é válido para todas as ciências. Uma célula, ela se divide em várias organelas. Cada organela é responsável por uma atividade, elas têm a sua autonomia. E quando se fala em seres vivos, a gente fala inicialmente sobre a questão do tipo de célula. Então, a lâmina, agora demonstrada, ela traz aqui o exemplo de uma célula vegetal, que se diferencia da célula animal pela questão de organelas específicas para esses seres que são autotróficos, seres que produzem seu próprio alimento e que, através da fixação dos raios solares, com a oferta de água e de outros elementos da natureza, ela consegue sintetizar o seu próprio alimento, se abastecer e também disponibilizar esse alimento para outros seres. Então, a estrutura celular vegetal, ela diferencia-se inicialmente, logo quando a gente visualiza, a gente já observa a diferença da célula vegetal para animal por conta de algumas organelas que são inerentes dela mesma, como é o caso do vacúolo, que observamos aqui, onde eu estou com o cursor vermelho, a questão dos cloroplastos e a parede celular. Já são organelas que dão uma rigidez à sua estrutura. No caso da membrana plasmática, o vacúolo é um depósito do que não é aproveitado na célula, ela mesma se regula através desse depósito, e aí ela mesma tem sistema que expulsa o que não vai ser utilizado, e o cloroplasto, que é a membrana que consegue receber a energia, né, os fótons solares, e através dessa organela é que esse ser vegetal tem essa autonomia de fixar, de receber essa energia e aí ter a condição de produzir o seu próprio alimento em detrimento da ação das outras organelas. Essa estrutura celular ela é de extrema importância. É importante a gente destacar aqui a questão da célula vegetal, porque ela possui essa caracterização diferente da animal. Então, as células, no contexto geral, elas possuem organelas, onde essas organelas têm funções específicas que são administradas pelo núcleo. Como nós sabemos, as células animais e vegetais são células eucariotas e elas possuem um núcleo individualizado, que é o centro de operações, e através do que ela demanda é que as organelas se organizam e cada uma com sua autonomia no conjunto de atividades e todas que estão presentes na célula, que faz com que o organismo vegetal e animal funcione bem.
E o que acontece? Podemos destacar aqui a questão das organelas núcleo, mitocôndria, ribossomos. Cada uma e as demais têm a sua função específica. O núcleo ele é responsável pelo armazenamento do material genético. O que é o material genético? É o que nós conhecemos como DNA. E através desse material genético, que é a identidade desse ser, é que ocorrem todos os processos vitais de crescimento, desenvolvimento, de duplicação, de especiação de células. Tudo que ocorre no ambiente celular é devido às caracterizações do material genético. E cada ser vivo tem o seu material genético específico. Então, a partir dessa demanda do material genético que está localizado lá no núcleo, é que ocorre o controle de todas as atividades celulares. E as mitocôndrias, que é uma outra organela, ela é conhecida como a central de energia. Ela que armazena a energia e essa energia é demandada para todas as outras organelas que têm funções específicas e essa energia possibilita todos os processos fisiológicos que ocorrem nas células. Então, gente, podemos dizer aqui que é um conjunto de atividades, mas observando, por exemplo, como nesse exemplo aqui, que nós temos um experimento de visualização de tecido celular do vegetal cebola, como vocês observam aqui, através de uma pequena amostra de uma folha do vegetal, numa leitura simples de microscópio, nós podemos observar, por exemplo, aqui como vocês observam nessa figura que eu estou com o cursor, os feixes vasculares. Num simples pedaço de menos de 10 centímetros, a gente observa isso na lente do microscópio e através dessa visualização observamos que um pedacinho da célula do filamento da cebola, a gente consegue ver essa estrutura, onde essa estrutura, observamos aqui que tem uma coloração verde e tem aqui um caminho, né, marrom. Esses feixes, eles tanto preservam a estrutura da célula, como também proporciona, né, a questão do crescimento, do desenvolvimento celular. E mais aqui embaixo nós temos aqui uma imagem, e essa imagem em microscópio de varredura da célula uma visualização mais ampliada, onde observamos outras estruturas internas da pele. Então, através dessa observação, é possível diferenciarmos também os seres e entender e observar o quanto é complexo a divisão celular e como ela agrega valor, como ela caracteriza todos os seres com funções específicas, com características específicas, seja de formação do tecido, como é o caso que nós observamos aqui os feixes, e qualquer outro órgão do corpo vegetal ou animal, que é a partir dessas caracterizações desse sistema complexo que nós conseguimos diferenciar as espécies. Então, essa diferenciação ela é provocada pelas funções celulares, né? Então, podemos destacar que as células realizam processos vitais, como já foi dito anteriormente, inclusive elas participam, sim, da respiração celular. Essa respiração ela ocorre por quê? Para que possa ser disseminada a energia, a produção, né, do alimento e também que possa funcionar os demais sistemas do corpo. E através da respiração também acontece a questão da reprodução, que é a multiplicação e desenvolvimento das células, posteriormente a síntese de proteínas, que é através da síntese de proteínas que geram-se sim a energia do corpo vivo, e é um processo complexo, mas é um processo fundamental para o desenvolvimento das espécies. Cada tipo de célula tem sua função específica e, por exemplo, se formos falar na questão do sistema sanguíneo, nós conseguimos ver os glóbulos vermelhos, que transportam, sim, o oxigênio, que é um gás fundamental para o funcionamento do corpo, e a comunicação entre essas células que compõem o corpo, seja animal ou vegetal, é preciso que ocorra da forma adequada para que não haja interferência nas funções do organismo. Essas funções que ocorrem por conta das células, ela se dá através de um processo chamado ciclo celular. A célula ela tem um ciclo, elas nascem, elas crescem, desenvolvem-se e morrem, elas têm uma época para cada fase. E essa fase se dá pelo seu processo de divisão. Como nós observamos aqui na lâmina, nós temos aqui um modelinho, onde temos aqui o ciclo 1, que é tido como G1, o ciclo G2, e o ciclo M, que é a fase da mitose.
Antes de chegar na mitose, a célula inicialmente ela nasce, ela cresce, que é o que a gente chama do processo G1. Desse crescimento, ela vai para a intérfase, né, que é o processo de crescimento e duplicação do material genético, que a gente chama de DNA. Do DNA, ele passa para um processo de crescimento e reparação. É um próprio mecanismo que a célula tem para poder reparar problemas na questão da duplicação de seu material genético. Ela mesma se regula. Em casos que isso não acontece, pode ter um problema. E através dessa fase G2 é que se dá início à fase da mitose, que a mitose ela se divide em 6 etapas, onde ela inicia na prófase e termina na citocinese. E esse processo de divisão, a gente vai dar mais destaque à citocinese. Por quê? Porque quando o material genético é regulado, quando inicia-se aqui o processo da mitose, ele vai se organizando lá no citoplasma. Do citoplasma que ele vai se organizando, ele passa pelas fases intérfase, prófase. Assim, é possível observar que os cromossomos, que é o material genético, ele começa de uma fase mais próxima, ele vai se distanciando aqui no núcleo da célula. Desse distanciamento, ele vai passando pelas fases de prófase, prometáfase, metáfase, ele já se pareia no centro da célula. Anáfase, ele se duplica e ele fica pareado um com o outro no meio da célula. E desse pareamento, gera-se 2 núcleos e esses núcleos eles se dividem. Ele divide o material inicialmente que era 1, ele passa a ser 2, que é o processo que chamamos de citocinese, que é o processo de duplicação do material genético, fundamental para todos os seres vivos. Então, a partir dessa duplicação é que ocorre sim o desenvolvimento, a complexidade, a especiação das células e possivelmente das células vai se aumentando até chegar em órgãos. E isso acontecendo no processo adequado, o que acontece? Dá tudo certo, todo o processo que é para acontecer de início, crescimento, desenvolvimento até a sua morte natural vai para dar origem a outras células, acontece normalmente. Só que quando ocorre falha no reparo, que a própria célula consegue reparar más formações, o próprio sistema regula. Quando acontece interferência nessa situação de desenvolvimento celular, o corpo, seja vegetal ou animal, ele pode vir a desenvolver problemas na sua formação. Temos aqui um exemplo do que ocorre quando existe a situação de problemas no tecido epitélio, no tecido na pele, por exemplo, seja animal ou vegetal. Quando ocorre um problema na configuração do pareamento ou da divisão, o que é que ocorre? Gera-se tumores. E esses tumores, que é no caso, um aumento lá na entrada da célula, esse aumento de tecido, por exemplo, como o exemplo aqui nós vemos na figura, nós temos aqui um exemplo do lúmen, né, que é a abertura de uma célula, por exemplo, aqui uma célula do tecido. E aí o que acontece? Normalmente ela fica livre. Quando ocorre um problema de má formação das células, pode vir a ter problema na formação e aí gerar-se um tumor que pode ser benigno ou maligno. E isso é um exemplo do que pode ocorrer caso não seja reparado, o próprio corpo, seja animal ou vegetal, não regule o seu processo de divisão celular. Então, é importante conhecermos, sim, as funções da célula, entendermos os problemas que podem vir a ocorrer e entender também que as organelas elas não atuam isoladamente. As interações que ocorrem entre elas determinam o funcionamento celular e esse funcionamento ele é primordial para que seja conduzido o ciclo vital das células. Então, nós temos aqui, por exemplo, também mais um processo que ocorre, que é, no caso, a produção de energia, adenosina trifosfato, que a gente chama de ATP, que ocorre no interior das células, das organelas mitocôndrias, e ele depende da presença de enzimas geralmente elas são específicas, e essas enzimas elas encontram-se sintetizadas pelos ribossomos. Depois que passa na mitocôndria, elas são trabalhadas nos ribossomos, ou seja, a ação de uma organela vai definir a ação de uma outra, resultado da ação de uma outra.
E as alterações que podem ocorrer numa organela, em detrimento do trabalho da outra, pode afetar o funcionamento e gerar doenças em todo o sistema. Então, gente, podemos concluir de tudo que foi falado que o conhecimento da unidade da vida, que é a célula, seja animal ou vegetal, ele é de extrema importância. O conhecimento das organelas que o compõem é de extrema importância. A informação das etapas também é de extrema importância e os efeitos do seu funcionamento. Diante desse conhecimento, a ciência caminha a passos largos cada vez mais para poder entender os processos que geram doenças ou malformação, mas tudo isso a partir do conhecimento das células. É isso, muito obrigada.